Saudações em Cristo Jesus, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue em nosso coração. Então, neste domingo, nós teremos o culto ao nosso Deus, o culto solene ao Senhor, e para a meditação da palavra de Deus, para a edificação de nossas vidas, eu quero compartilhar com os irmãos, então, um texto da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que se encontra no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo de número 5, dos versículos 15 ao 20. Eu estarei lendo e você, com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar então a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós queremos meditar na palavra de Deus nesta noite, e nós queremos trazer como tema da nossa reflexão maravilhosa compaixão. O que é compaixão? Compaixão é uma misericórdia a favor daquele que necessita, ou a favor do necessitado. Assim, Deus é apresentado na Bíblia como Deus misericordioso, porque Ele socorre, Ele atende ao necessitado. Há muitos textos na Bíblia que contam sobre a compaixão de Deus e de Cristo. Este texto que nós acabamos de ler é um deles, onde ali nós vemos a compaixão de Deus, a compaixão de Cristo na vida de um homem que necessitava desta compaixão. A história narrada nesse texto, que é um fato que aconteceu no ministério de Jesus, e este fato ele foi registrado pelo evangelista Marcos com o objetivo de nos trazer algum ensino. E acredito que aqui nós podemos ver a compaixão de Deus em exercício na vida de um homem. É interessante quando olhamos para o que está escrito a partir do versículo 1 do capítulo 5, diz que entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Então, o Senhor Jesus ele desembarca na terra dos Gerazenos, e nessa terra ali onde habitava esse povo chamado de Gerazeno, de Gerar, ali um fato que marcou esse acontecimento foi que existia naquela região um homem que era extremamente possesso por espíritos demoníacos. Este homem, ele era horrivelmente tomado pelos demônios, e este homem, ele vivia à margem da sociedade, à margem de sua família. Este homem causava temor e terror às pessoas em sua volta. Era um homem que ele se cortava, se retalhava, ele vivia pelos sepulcros de dia e de noite, e clamando, rosnando. Era uma pessoa extremamente terrível no seu aspecto de um ser humano comum. É importante notarmos que a história desse homem, ela começa a mudar a partir da presença de Cristo e os seus apóstolos ali naquela região dos Gerazenos. Quando olhamos para o versículo de número 6, está escrito assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Esse versículo 6 ele é interessante quando narra que este homem, então, ele de longe vê Jesus.
quando ele vê Jesus, ele corre ao encontro de Jesus. É interessante que ele não foge de Jesus, embora esse homem estava endemoniado, cheio dos demônios, mas ele não corre de Jesus. O versículo 7 diz assim: exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. E esse texto ele fala então que aquele homem, ele dirige-se a Jesus, endemoniado, possesso, e ele reconhece Jesus como o Altíssimo, como o Filho do Deus Altíssimo. E essa colocação aqui de Marcos, ela é interessante, porque quando nós olhamos para a situação terrível daquele homem, aquele homem que causava medo e terror às pessoas em sua volta, as pessoas que passavam e o viam naquele estado, agora este homem endemoniado, mesmo endemoniado, ele reconhece que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Reconhece aqui que Jesus não é uma pessoa qualquer, ele é o Filho de Deus. E ele, então, agora ele se submete a Cristo, porque Marcos, então, narra que ele, no versículo 6, o adorou, prostrou-se diante de Jesus, e também roga, ele pede a Jesus que não atormente ele. Então, esses espíritos imundos que estavam naquele homem, eles reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E a história desse homem, então, passa a mudar a partir de então. Por que tudo isso? Porque Jesus, ao ver aquele homem, e certamente aquele homem, quando se aproxima de Jesus, e Jesus vê, de fato, que ele estava endemoniado, Jesus repreende o demônio e manda os demônios sair da vida dele. O versículo 8 diz isso, né? Quando está escrito assim: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Então Jesus o repreendeu, e a repreensão de Jesus ali sobre a vida daquele homem, né, para os demônios que nele estavam habitando, era uma repreensão de autoridade, e os demônios sabiam quem de fato era Cristo. O texto, então, ele passa a ser narrado a partir daquele momento de libertação, né, o versículo 9, perguntou Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então aquele homem não tinha apenas um demônio na vida dele, ele tinha muitos demônios, e ele se intitula aqui como Legião, né? Então, para a linguagem romana, né, de legião, que era uma legião, era um agrupamento de pelo menos 600 soldados, 600 homens, e certamente o texto não está claro dizendo que aquele homem tinha 600 demônios, mas o fato deles serem muitos, então ele se intitula como legião, embora para o Senhor Jesus não faria diferença nenhuma. O Senhor Jesus tem autoridade sobre todos os demônios, quer seja o número dele qual for. Porém, aqui essa narração ela é interessante, porque aqui é esse momento onde o Senhor Jesus vai exercer libertação sobre a vida daquele homem. O versículo de número 10 está escrito: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Então vemos aqui a submissão daqueles demônios, né, na vida daquele homem ao Senhor Jesus, reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus, rogando ao Senhor Jesus que não os expulse até. É claro que o Senhor Jesus não compactua, né, com eles, mas o Senhor Jesus então opera a libertação na vida daquele homem. O versículo 12 então fala que eles rogaram, né, ao Senhor Jesus que os permitisse sair daquele homem, mas que fosse para os porcos. Assim está escrito no versículo 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Esse pedido ele chama a nossa atenção quando nós lemos. Por que será que esses demônios fazem esse pedido para Jesus? Algumas especulações existem, mas o interessante aqui é que Jesus ele tinha algo além disso para ensinar aos discípulos e aquelas pessoas daquela época.
Por isso no versículo, e na nossa época também, e por isso que no versículo 13 está escrito assim: Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Então, é interessante que o Senhor Jesus, ele exerce libertação na vida daquele homem. E Jesus expulsa os demônios então rogam a Jesus, se submetendo a Jesus, pedindo a Jesus que permitisse que aqueles demônios entrassem nos porcos. Jesus permite, então aqueles demônios entram naqueles porcos, cerca de 2.000 porcos, e aqueles porcos então eles se precipitam em um desfiladeiro abaixo, e eles entram no mar e eles se afogam. E isso foi uma permissão de Cristo, porque tinha um objetivo. Quando a gente olha, por exemplo, para o versículo número 13, versículo de número 14, está escrito assim: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, Jesus, ele certamente permitiu isso porque Jesus tinha um objetivo maior, não só de libertação da vida daquele homem que se encontrava endemoniado, mas de anunciar o evangelho também naquela região. Por isso que os porqueiros, aqueles que cuidavam dos porcos, eles fugiram. Eles ficaram assustados com aquilo e saíram anunciando na cidade, de Gerar, na cidade dos Gerazenos, e pelos campos, anunciando aquele acontecimento. E certamente isso foi algo chocante, marcante, porque aquele homem endemoniado, ele era conhecido em toda aquela região, ele era temido, as pessoas certamente tinham medo de um homem naquela situação, totalmente possesso, que ninguém podia segurá-lo, ninguém conseguia prendê-lo e ninguém podia ajudá-lo, porque aquele homem estava sob o domínio do mal. E agora esses homens, esses porqueiros, ao presenciarem esse fato, eles assustados, não só com a libertação daquele homem, mas com o que aconteceu com os porcos. E esta região aqui que Jesus está, é uma região gentílica, é uma região onde não moravam judeus, pelo menos não era uma região de judeus, e esses homens, por isso eles criavam porcos. Para os judeus, a criação de porcos era proibida, então a lei de Moisés proibia a criação, que os judeus criassem porcos, por isso que os gentios criavam. Essa região aqui era uma região gentílica, e esse acontecimento, ele faz com que Jesus seja divulgado naquela região. O que podemos ver com isso, que esse espanto causado fez com que as pessoas então procurassem Jesus. Por exemplo, onde nós entramos no texto que nós lemos do versículo 15. Então, saindo aqueles homens pela cidade e pelos campos, então anunciaram o que aconteceu. Então saiu o povo para ver o que sucedera. E o versículo 15 está escrito assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aqui nós vemos o resultado da maravilhosa compaixão de Deus na vida daquele homem. E o estado que aquele homem agora se encontrava, ele não era mais um endemoniado, ele agora já estava liberto. E as pessoas, quando chegam e olham para aquele homem, reconhecem quem ele era, mas o estado dele causa admiração, agora não um estado de terror, mas um estado de misericórdia. E aquele homem estava sentado, ele estava vestido, e ele estava em perfeito juízo. E vemos o resultado da maravilhosa compaixão de Deus na vida daquele homem. E isso causou admiração àquelas pessoas que ali estavam. E não só isso, quando nós olhamos para o contexto, da vida daquele homem e de quem ele era, e o que as pessoas sentiam ao vê-lo, e agora vendo-o de uma forma totalmente mudada, ficam mais admirados ainda, porque ninguém jamais pôde ajudar aquele homem, e agora estão diante de um homem chamado Jesus, que mudou a vida daquele homem, usou de compaixão com aquele homem, compadeceu-se dele. E o que nos chama a atenção também aqui é que aquele homem, quando estava possesso, ele não pede a misericórdia do Senhor.
ele não pede a misericórdia de Deus. Vemos em alguns acontecimentos na Bíblia que pessoas que estavam em situações difíceis suplicaram a compaixão de Cristo. Mas não foi o caso deste homem aqui. Por exemplo, quando nós olhamos para o que está escrito em Mateus capítulo 9 e o versículo 27, vamos ler que é interessante. 9:27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. E aqui esse texto narra, de Mateus capítulo de número 9, ele narra a cura desses 2 cegos. Mas o que nos chama a atenção aqui o tema que estamos vendo é que aqueles cegos, eles clamam a Jesus por compaixão. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles pedem a compaixão e Jesus tem compaixão deles. Jesus os atende, os acolhe, Jesus os cura. Um outro fato interessante que podemos ver ainda em Mateus, capítulo de número 15 e o versículo 22, que também nos chama a atenção, assim está escrito: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui um outro fato, de libertação, mas o que nos chama a atenção é que aquela mulher, ela dirige-se a Jesus e ela pede que ele tenha compaixão dela. Jesus tem compaixão daquela mulher, Jesus cura, liberta a sua filha, mas o texto que nós lemos em Marcos capítulo 5, aquele homem endemoniado, ele não pede a compaixão de Deus. Ele não pede a compaixão de Cristo, mas Cristo, ele vê aquele homem não simplesmente como uma pessoa possessa, uma pessoa à margem da sociedade, mas Jesus, ele vê alguém ali como alvo da sua maravilhosa compaixão. E Jesus o socorre, Jesus o liberta. Jesus não desceu naquela região aleatoriamente. Existia um propósito no ministério de Jesus em tudo o que ele fazia. E aqui certamente ele tinha esse propósito de deixar isso escrito para também revelar a maravilhosa compaixão de Deus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que aparentemente não há solução para a vida deles. É o que acontecia na vida daquele homem. Mas a maravilhosa compaixão de Deus o alcançou. Isso nos ensina que mesmo que as pessoas não clamem pela maravilhosa compaixão de Deus com a sua boca, mas no seu interior há um grito na sua alma. Deus, ele consegue ouvir isso. Às vezes estamos diante de pessoas que nós não escutamos ela pedindo a compaixão de Deus, mas Deus sabe o que se passa no interior de cada pessoa. Deus sabe o que aquelas pessoas estão sentindo, e o clamor da alma dessas pessoas, o clamor pode ser ouvido sim pelo Senhor. Jesus olhou para aquele homem não como um caso perdido, não como alguém que não tem solução mais para a vida dele, mas Jesus olhou para aquele homem com seu olhar de compaixão e de misericórdia. Ele não pediu, mas Jesus sabia que ele precisava. E ele nem podia, porque aquele homem vivia totalmente possesso. Aquele homem vivia dominado pelos espíritos malignos. É verdade que nem todas as pessoas hoje são endemoniadas ou têm demônios, ou não quer dizer que todas as pessoas hoje que não têm Cristo são endemoniadas, mas estão presas no pecado da mesma forma. Todos nós, um dia, nós precisamos da compaixão de Deus na nossa vida. Todos nós, um dia, necessitamos dessa compaixão. Todos nós, um dia, olhamos para o nosso estado de miséria e a nossa alma clamou por essa compaixão de Deus. Porque todos nós somos pecadores, todos nós nascemos pecadores, mas Deus olhou para nós com o seu olhar de misericórdia. Ele escutou o clamor da nossa alma, clamando pela libertação do pecado. E por isso Cristo, ele nos alcançou por sua misericórdia, por sua maravilhosa compaixão. Então, não necessariamente a pessoa tem que estar no mesmo quadro que este homem estava, horrivelmente endemoniado. Mas às vezes a pessoa, ela não está possessa, mas ela se encontra no estado que precisa da misericórdia de Deus da mesma forma. Assim, Deus, ele ouve o grito do interior
interior do ser humano, o vazio que existe, o clamor por misericórdia, o clamor por compaixão que todo ser humano pecador tem, e Deus, Ele pode atender. As pessoas não puderam socorrer aquele homem. Certamente os seus familiares ou seus amigos tentaram ajudá-lo. Tanto é que no versículo 4, no final do versículo 4, está escrito, né, que ninguém podia subir e julgá-lo, porque ele estava endemoniado. Os prenderam, chegaram a amarrar, mas ele arrebentava as cadeias, quebrava as correntes, e ele saía, ele fugia. Ninguém pôde ajudá-lo, mas Jesus, ele pôde ajudá-lo. Porque para o Senhor não é impossível. Para o Senhor não importa o estado que a pessoa se encontre, para o Senhor não importa a quantidade de demônios que cerca a pessoa, ou que a opressa, ou que a oprima. O Senhor está acima de tudo e de todos. Por isso que, quando nós olhamos aquele demônio, ele reconhece que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor que está acima de todas as coisas, o Senhor que governa tudo. Algo importante também que nós podemos olhar para esse texto, entendemos que a maravilhosa compaixão de Cristo transforma a vida da pessoa. Aquele homem ficou totalmente transformado. E o texto, então, como nós lemos no versículo 15, diz que aquele homem estava sentado. Isso diz respeito que diz que ele estava calmo, ele estava tranquilo. Ele estava vestido, porque ele andava nu ou seminu pelos sepulcros, e ele estava com a sua mente em perfeito juízo. Então, a maravilhosa compaixão de Deus, ela impacta o ser humano em todo o seu ser, de forma completa. Então, o ser humano, ele precisa dessa maravilhosa compaixão. Quando olhamos para o versículo 16, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E o versículo 17, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Então, quando aqueles homens, eles chegam e eles olham para aquele homem ex-endemoniado, agora liberto, agora ele está assentado, vestido, em pleno juízo, mas a misericórdia de Deus, ou a maravilhosa compaixão de Deus, nem sempre é compreendida por todos. Aqueles que ali presenciaram aquilo ficaram com medo agora de Jesus e rogaram que Jesus fosse embora da região deles. E essa maravilhosa compaixão, ela pode tanto causar um impacto positivo na vida das pessoas, aquelas que a recebem, que a entendem, mas sempre vai ter aqueles que não compreendem essa maravilhosa compaixão. Talvez pelo medo do sobrenatural, nós não sabemos, ou talvez pela morte dos porcos, que ali aquela manada de quase 2.000 porcos que se precipitaram ali naquele abismo e se afogaram. Não sabemos o real motivo do pânico que a maravilhosa compaixão de Deus na vida daquele homem que estava endemoniado causou, a ponto de aqueles demais não reconhecerem isso. Eles poderiam ficar maravilhados e até adorar a Cristo, adorar a Deus ali, mas eles pediram que Jesus se retirasse da região deles. Talvez pelo prejuízo dos porcos que eles criavam, nós não sabemos. Uma outra lição que nós, olhando para esse texto, podemos entender aqui, é que a maravilhosa compaixão de Cristo nos faz querer estar com Cristo. Quando nós lemos o versículo 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Então aquele ex-endemoniado, aquele homem agora liberto, Jesus, ele volta para o barco, ele vai embora daquela região dos Gerazenos, porque Jesus ali é rejeitado, eles pedem para Jesus ir embora, e Jesus, ao entrar no barco para regressar, aquele homem então que fora liberto, que foi o alvo da maravilhosa compaixão de Deus, ele pede para estar com Jesus, para seguir com Jesus, para ficar com Jesus e seus discípulos.
Porém, algo interessante que olhamos aqui nesse texto, o versículo de número 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ele queria ir com Jesus, ficar com Jesus, acompanhar Jesus e servir a Jesus, estar com Jesus. Ora, esse resultado é esperado na vida de qualquer pessoa que de fato encontra-se com Cristo. Quando nós experimentamos a maravilhosa compaixão de Deus, nós temos desejo de estar mais perto de Deus, de servi-lo, de dedicar a nossa vida a Ele. Isso é algo natural, porque quem é impactado pela maravilhosa compaixão de Deus sabe o que é isso. Certamente aquele homem que antes vivia à margem da sociedade, possesso, sendo maltratado, e agora ele se encontra num estado totalmente de libertação. Ele consegue entender essa maravilhosa compaixão de Deus e ele não quer outra coisa a não ser estar na presença do Senhor. Ele não quer outra coisa a não ser seguir a Jesus, que a sua vida fosse gasta por Ele. Mas Jesus tem planos diferentes. Quando Ele usa de compaixão com as pessoas, Ele tem planos diferentes para cada pessoa. Para esse homem aqui, Jesus dá-lhe uma missão. Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus. Talvez para muitas pessoas, esse é um dos ministérios mais difíceis. Os da nossa casa, os nossos. E nem sempre os da nossa casa, os nossos, vão compreender essa maravilhosa compaixão de Deus. Mas aquele homem, ele tinha uma missão. Porque os gerazenos falaram para Jesus e discípulos: vão embora daqui. Jesus, ele não força a barra de ninguém, Jesus não impõe a sua vontade. Jesus estava ali com um propósito, e o propósito de Cristo se cumpre, querendo ou não. E Jesus então dá àquele homem a missão de anunciar o que Deus fez na vida dele. E Jesus diz assim: vai para os teus, para a tua casa, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Agora aquele homem recebe uma missão de ser um evangelista no seu campo, na sua casa. Anunciar aos seus a compaixão, anunciar tudo o que Deus tinha feito na vida dele. A compaixão de Cristo, então, alcança aquele homem e lhe dá um propósito de vida e de missão. Transmitir aos outros o que Deus fez. Nós não temos a obrigação, biblicamente falando, de salvar ninguém, mas nós temos a obrigação de anunciar o que Deus fez na nossa vida. E isso nós fazemos com prazer, porque uma pessoa que experimentou a maravilhosa compaixão de Deus, ela não pode guardar essa compaixão só para ela tem que transmitir para as pessoas em sua volta. Jesus não podia entrar naquele momento, naquelas regiões, mas ele deu àquele homem que agora experimentou a maravilhosa compaixão de Deus essa missão. Ele poderia pregar em toda aquela região, e diz o texto que assim ele o fez. Aquela região posteriormente tornou-se alvo da missão dos apóstolos após a ressurreição de Cristo, mas aquele momento era um momento onde Cristo deveria ser anunciado também àqueles povos ali. O versículo 20 nos ajuda também nisso, que diz assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ele saiu pregando em todas aquelas 10 cidades daquela região. Havia ali uma associação de 10 cidades, por isso o nome Decápolis. E ele saiu anunciando em todas aquelas 10 cidades, anunciando o que Deus fez na vida dele, anunciando a compaixão de Deus por ele. Certamente a vida daquele homem foi um instrumento de Deus na vida de muitos, porque aqui a fama daquele homem era conhecida antes dele conhecer Jesus, mas como alguém endemoniado, alguém à margem da sociedade, alguém que não existia solução para ele. Mas agora aquele homem está em perfeito juízo, anunciando o que Deus fez na vida dele, anunciando a maravilhosa compaixão.
aos seus, ao seu povo. Esta maravilha do ministério de Jesus. Por isso que Jesus, ele provoca todo esse acontecimento e ele permite que aqueles porcos eles se precipitem para causar uma admiração, certamente, para que aqueles que ali estavam pudessem olhar e ver o quão maravilhoso é o poder de Deus na vida de alguém que experimenta a sua compaixão. A maravilhosa compaixão de Cristo, então, causa um impacto na vida não só daquele homem, mas de toda aquela região, de todas aquelas cidades. Olhando para esse texto, nós podemos refletir também sobre a nossa vida. Talvez você já tenha experimentado a maravilhosa compaixão de Deus. E se você experimentou, você sabe o quanto ela é maravilhosa. E você sabe o quanto você tem para transmitir às pessoas em sua volta. Você não tem obrigação, torno a dizer, de salvar ninguém, mas tem o compromisso de anunciar o que Deus fez na sua vida. E às vezes o ministério no nosso lar, na nossa casa, para os nossos, é mais difícil, porque nem sempre as pessoas vão acreditar. Mas nós não temos o compromisso de fazer as pessoas acreditar. Nosso compromisso é anunciar o que Deus fez na nossa vida. Nosso compromisso é falar da maravilhosa compaixão que Deus tem pelo pecador. E mesmo que muitos rejeitem, não queiram, mas Deus sabe o grito da alma de cada pessoa. Por isso que essa maravilhosa compaixão deve ser anunciada. Uns vão acreditar e vão experimentá-la, outros vão rejeitá-la, mas ela deve ser anunciada. Jesus disse para aquele homem: vai para os teus, para os da tua casa, e anuncia-lhes tudo o que Deus te fez e como teve compaixão de ti. Talvez você nunca tenha experimentado essa compaixão de Deus na sua vida. Quem sabe hoje é o momento de você render-se ao Senhor, de você clamar no seu interior, quem sabe não só com a sua boca, quem sabe você, ao ouvir essa mensagem, está num momento que você não consegue falar, mas sabe que Deus sabe o grito da sua alma, Ele consegue ouvi-lo. E Ele sabe que você precisa da maravilhosa compaixão dEle também. E Ele tem poder para alcançar. Ele é o Senhor Altíssimo. Ele está acima de todas as coisas. Talvez para a sua vida você diga: não, mas para mim não tem solução. A semelhança daquele homem que estava naquele estado de miséria. Mas o Senhor Jesus, quando olhou para aquele homem, Ele viu um alvo da maravilhosa compaixão dEle. Jesus olha para a sua vida e Ele vê um alvo da maravilhosa compaixão dEle. E Ele pode fazer algo maravilhoso na sua vida. Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Você hoje é convidado a se render aos pés do Senhor Jesus e buscar essa maravilhosa compaixão dEle. Você pode falar assim: não, mas eu não me sinto digno, eu não mereço. Eu quero dizer para você: bem-vindo à fila, porque nenhum de nós merecemos. Veja só o que ele fala. A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo falando sobre essa maravilhosa compaixão aos Romanos, capítulo 9, versículo 15. A leitura ela é pertinente. Romanos 9, 15, assim está escrito: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então, o Senhor deixa claro aqui que a misericórdia dele não está baseada naquilo que nós somos, está baseada no grande amor de Deus. Ele olha para a nossa vida e nos vê como alvo da sua maravilhosa compaixão. Por isso que ele diz, assim está escrito: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. É Deus quem decide ter misericórdia de nós. E ele diz: e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Não depende de quem quer, mas de Deus querer usar a misericórdia dele. Então que nós possamos entender que Deus é o Deus da maravilhosa compaixão. E Ele nos oferece essa maravilhosa compaixão que está em Cristo Jesus, o único caminho, o único Salvador, o Filho do Deus Altíssimo, do Yahvé Elion, aquele que está acima de todas as coisas. O Senhor está acima do seu coração, maior do que o seu pecado é o Senhor Jesus, maior do que a sua vida. O que Ele pede de você é que você creia
é que você o confesse como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito de Deus é aquele que faz a obra de transformação, é aquele que atua a compaixão dele no seu coração. Se Deus tocou no seu coração, se Deus está mostrando a sua compaixão, que você responda positivamente. Essa maravilhosa compaixão de Deus, ela ainda hoje, por causa de Cristo, está sendo oferecida a todo pecador. Que possamos clamar por essa maravilhosa compaixão que está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e fique na paz do Senhor. Assim, irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecer-lhe por sua maravilhosa compaixão para com as nossas vidas. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor Jeová Elion, o Senhor que está acima de tudo e de todas as coisas, o Senhor que ouve o grito da alma de todo pecador, o Senhor que tem os seus ouvidos abertos e que tem sua mão estendida para salvar. Ó Deus, a Ti nós clamamos, sabendo que necessitamos da Tua maravilhosa compaixão. Abençoa, Senhor, cada pessoa que, ao ouvir a Tua palavra, ela creia, ela venha a entender a Tua maravilhosa compaixão e possa se render aos Teus pés e decidir viver uma vida conforme Tua boa vontade. Assim pedimos a Tua graça, oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, que as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor.